Ah, tá certo. Não precisa dizer boa noite, boa... Não. Porque não sabe, né? É online, não sabe. Boa tarde. Bom, pessoal, tudo... Não, peraí. Você pode falar assim, boa noite, bom dia, boa tarde e tal. Gente, a paz do Senhor, nós estamos aí na nossa terceira edição do Incuca, o MAD Incuca, um trabalho da UMAD Itajaí, União da Mocidade em Itajaí, Assembleia de Deus, e nós estamos aí falando um assunto muito relevante, um assunto muito importante, que é sobre legalidade. É a nossa terceira gravação, né? Começamos o assunto sobre legalidade, e a primeira gravação nós falamos sobre a ideia, sobre o conceito, né, sobre o entendimento, sobre a doutrina de legalidade. A segunda nós trouxemos a Claudinha, uma pessoa querida da nossa igreja, uma jovem, junto com a irmã Cléo. Elas conversaram sobre a experiência de vida e como ela tem vencido, né, entendendo a legalidade, ela tem vencido o mundo espiritual e fechado as portas do mal para que ela venha estar cercada pela presença de Deus, obedecendo princípios e valores fundamentada, né, naquilo que o Senhor tem proposto para a vida cristã. Então hoje nós estamos terminando esse ciclo de filmagem. Evidentemente terão outros assuntos aleatórios mais para frente, outras doutrinas, ideias, pensamentos, coisas que nós vamos estar tratando em outras gravações. Mas nessa noite especial nós vamos tratar e fechar essa questão de legalidade, pontos positivos e pontos negativos. Pessoas que entenderam a legalidade, entenderam o mundo espiritual e venceram essa ideia, compreenderam, e depois elas tiveram uma carreira boa, tiveram um plantio excelente e uma colheita de vida abençoada. E também pessoas que tiveram sua oportunidade em vida de fazer aquilo que é certo, tiveram a presença de Deus, tiveram a orientação de Deus, tiveram todas as possibilidades de acertar, mas deixaram ser levadas, foram tentadas e sim, cederam inclinações e às paixões da vida no momento que elas estavam vivendo, e o seu fim não foi tão bom, né? Então não entenderam a questão da legalidade, em que o comportamento dela, o posicionamento dela, a maneira que ela agia ou iria reagir a questões na vida, iria trazer resultados positivos ou negativos. Não é verdade? A questão de princípios, de valores, plantio e colheita, isso é muito importante. E tomar decisões fundamentadas em quê? Onde? No meu ego, nas vibes do momento, nas filosofias, né, que se tem desde o princípio, ou daquelas que vão sendo criadas no período e percurso da história, ou se não fundamentado na fé, fundamentado em Deus, não é verdade? E nessa noite especial aí nós temos o Abidiel, o presbítero Abidiel, um paulista, que está entre nós aí, prazer, né? Está agora agregando com o MAD, com a União da Mocidade de Itajaí. Deus colocou no nosso coração, está conversando com ele para ele estar participando, não somente desse momento de gravação, mas está cooperando na UMAD. E também um baiano, um paulista baiano, na realidade nasceu na Bahia, mas vai se apresentar então aí, falar da sua vida. Amém, tá certo? É um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso, muito obrigado, Deus abençoe pelo convite, é uma honra estar aqui participando nesse podcast. A gente sabe da importância que é se usar esses meios de comunicação para poder levar a mensagem não só a esses jovens, né, da UMAD, mas com certeza também para aqueles que não conhecem um pouco da palavra de Deus, né, para que você aí possa compartilhar, curtir, comentar alguns trechos também desse podcast, que com certeza vai ficar salvo aí depois para vocês, né? Mas sou presbítero, como o nosso pastor Arão já falou aqui, e a gente veio para cooperar, né, juntamente aí com a UMAD, espero contribuir, e hoje vamos falar desse assunto que é sensacional, e eu praticamente sou suspeito em falar, que é a questão de legalidade, e quando se fala principalmente da parte bíblica, eu creio que tem muito aí para nos ensinar.
Bom, eu entendo bastante, porque advogado também, né? Advogado tem uma noção mais precisa, né? Mais afinada. Também casado. Amém, casado, muito bem casado. Qual é o nome da sua esposa? A Karen. Um abraço para ela, vai ver esse Um vídeo. abraço, um beijo. Que Deus abençoe. Também, gente, eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Adão Silva, que tem nos dado aí apoio, né, para o MAD, entendendo que é um propósito de Deus esse trabalho, como todas as faixas etárias e todas as áreas da igreja que é trabalhada, graças a Deus nós temos aí pastor Adão tem sido um canal de bênção, tem entendido, um homem visionário, né? Entendendo esse tempo contemporâneo e não abrindo mão dos princípios e valores. E nós estamos muito felizes por ter a liberdade, não somente liberdade, mas apoio de estar trabalhando, né? E uma dessas áreas que nós estamos trabalhando justamente essa área das mídias, é importante, né? Nós fortalecermos a MAD, nós temos relações públicas, nós temos a questão financeira, nós temos o administrativo, então várias áreas. Então nós vamos fortalecendo, porque fazendo melhor para o Senhor, na medida das nossas forças, né? E Deus tem abençoado, queremos aí enaltecer, engrandecer o nome de Deus. E também um abraço a toda a juventude de Itajaí, a liderança de Itajaí, tá certo? Cada líder, cada supervisor de mocidade, cada dirigente de congregação, os irmãos aí estão conosco, é uma bênção, tá certo? Amém. Mas aí, Abdiel, eu quero que você comece falando. A gente até troquei uma ideia com o Abdiel, dizendo, cara, o podcast tem que ser um papo de balcão, Descontraído. né? Descontraído, relax. Depois o nosso amigo David aí, que é o nosso cameraman, nosso suporte técnico, editor, tudo. É ele que vai fazer as melhorias. Né? Mas aí, mano, fala o que tens entendido. Qual é a tua experiência na vida natural mesmo, profissional? Qual é o teu entendimento usando base bíblica? E o que tu falas sobre essa questão de legalidade para nós aí? Muito bom. É um assunto, até a gente estava falando hoje, né, que é um assunto muito amplo, muito extenso para poder falar. Talvez o tempo desse podcast seja pouco para tudo que a gente tem para falar. E o que é importante a gente dizer e deixar muito claro que a gente vai citar alguns personagens aqui, como o nosso Marão já falou, mas a intenção não é julgá-los, né? Mas obviamente mostrar que a história de vida deles, com certeza, atrelado a essa questão de legalidade e princípios, trouxe para alguns pontos muito negativos, né? E para outros trouxe muitos pontos positivos que contribuiu muito e serve de exemplo tanto um quanto o outro para a nossa vida cristã, né? Mas legalidade, se a gente for analisar, às vezes o cristão ele se encontra em uma dicotomia, né? Ou seja, para ele é muito difícil entender, porque às vezes parece que legalidade em certos momentos se encontra, em certos momentos se divide, se separa, né? Porque eu, na minha área, né, como advogado, às vezes eu enxergo que o cristão ele confunde isso, trazendo leis deste mundo para dentro da igreja, né, e misturando isso com princípios e bases bíblicas, e que acaba, obviamente, interferindo na sua vida como cristão, né, com a sua maneira de ser, com a sua maneira, né, de viver, né, e de lidar com os problemas e com as situações da vida, e que acaba, obviamente, interferindo em uma vida cristã, às vezes, mais fria. Alguns sabem separar essa questão de vivenciar essa legalidade cristã e sabe muito bem aplicar ela na sua vida. E aí isso traz para ela um conforto espiritual, traz para ela maturidade cristã e, obviamente, ela consegue enxergar e viver uma vida amparada nos princípios bíblicos e principalmente na legalidade, que é o que importa, que é o quê? Obedecer aquilo que a palavra de Deus tem para nossas vidas, né? Então, eu creio que a legalidade ela é de suma importância porque ela está, assim, atrelada à nossa caminhada cristã e ela faz a diferença, assim como faz a diferença na nossa vida como cidadão, né? Quando a gente cumpre as nossas leis, quando a gente cumpre os nossos princípios legais no nosso dia a dia como cidadão, obviamente que nós conseguimos viver uma vida correta, uma vida centrada, né? Somos pessoas honestas, porém quando a gente foge disso, obviamente a gente acaba saindo
daí da legalidade partindo para a ilegalidade, e é lógico, não é esse um conceito, a ideia nesta oportunidade, mas é justamente explicar, né, o que a legalidade tem a ver para a nossa vida, tomando como base personagens bíblicos que têm pontos negativos e que descumpriram essas legalidades e princípios bíblicos, e outros personagens que obviamente tiveram aí essa contribuição muito positiva, né, para a nossa vida cristã, né? Mas é interessante, dentro daí disso que estás falando, realmente ela vai se abrindo, né? É igual aquela ideia assim, existe a lei que ela rege tipo assim, o Detran, enfim, toda essa questão assim, enfim, que rege as vias e o peso que se deve passar nas estradas, pontos, tem todos os sinais, enfim, tem todas umas regras, né, dos motoristas para você tirar a CNH, enfim, então existem placas de 40 por hora, 80 por hora, 100 por hora, né, não se deve passar acima de tantas toneladas naquela região, e, enfim, se a pessoa ela infringe, se ela não respeita, né, ela vai ser notificada. Então ela abriu a oportunidade para, até interessante que Romanos, se não me falha a memória, diz que na realidade as leis não veio punir, não foi feito para aquele que anda dentro dela, mas sim para corrigir aqueles que ferem ela, né? Então em todos os sentidos, né? Então a gente pode botar em todas as áreas, na nossa vida em si, tudo que nós termos de plantio vamos fazer de certo, nós vamos ter uma colheita positiva. Então, o que for fazer de errado, Interessante, Abidiel, quando estavas falando sobre o apóstolo Paulo antes da nossa gravação, acho importante sim falar sobre isso, sobre a legalidade humana, porque o apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele recebeu cartas, né, porque ele cego, olha só, ele estava vivendo uma religiosidade, né? Ele estava vivendo dentro de uma visão judaica lá, sem entendimento, e ele recebeu dos principais de uma autoridade uma carta para perseguir o povo do caminho, que são os crentes, que é a igreja os cristãos, né? Isso. Aí depois então ele fazia aquilo ali entendendo que era o certo, né? Evidentemente que com muita efetividade, né? Ele teve cumpria a rigor a lei. Cumpria a rigor, mesmo sendo cego, né? Não tendo entendimento de Deus, mas debaixo de uma legalidade que não é a de Deus, que não é o ambiente que o Senhor propôs o crente viver e servir, e princípios e fundamentos de liderança e governo que de fato o Senhor que vem para nós, que nós no tempo da graça entendemos isso, né? Ele seguia a coisa certa, né? Então é o seguinte, mas ele teve um encontro com Deus, e a partir dali ele entendeu, teve uma nova vida. Mas aí me fala um pouco sobre Paulo, sobre o que tu entendes, que estavas... Muito, muito bom essa observação, porque quando a gente analisa a vida de Paulo, nós vamos ver que foi um personagem bíblico, assim, extremamente diferenciado concernente à questão da legalidade, né? Porque, embora Paulo ele não tivesse nascido em um berço evangélico, vamos assim dizer, né? Ele não conheceu os princípios cristãos ali desde o início, mas Paulo era um homem muito estudado, era um homem que entendia da lei, era um homem que falava grego, falava romano, então ele tinha assim um conhecimento muito sábio dentro da legislação, e ele sabia que se ele descumprisse aquilo ali também, obviamente ele ia sofrer infrações. Então uma coisa acaba puxando a outra, né? Porém ele sabia que se a importância de se cumprir aquela legalidade, de cumprir aquelas determinações que eram passadas para que ele pudesse perseguir o povo cristão. Só que quando a gente passa a analisar hoje, para os dias atuais, o grande fator que me chama muita atenção e que eu observo trazendo para os nossos dias e dentro da nossa igreja é que existem pessoas que estão dentro da igreja, né? E aí por elas terem nascido num berço evangélico, isso eu falo porque eu nasci, né? Então por elas terem nascido num berço evangélico, elas pensam que não é
não é permitido com que pessoas que, por exemplo, tenham também nascido, mas em um certo momento, dado momento da sua vida, tenha se afastado do Evangelho, e depois essa pessoa retorna para a casa do Senhor, ali ela se recompõe, ali ela busca a presença de Deus, se renova com o Espírito Santo e com fogo, enfim, tem uma nova vida de santificação, né? A pessoa realmente muda, né? Contudo, aquela outra pessoa que nasceu no berço evangélico, mas que não saiu na igreja, que está na igreja até aquele momento, ela fala assim, bom, mas por que aquela pessoa agora, ela quer fazer as coisas do jeito que ela fez, sendo que ela saiu da igreja, ela se afastou dos pés do Senhor e agora quer chegar aqui, enfim, quer fazer tudo da melhor maneira e tal, como se aquilo fosse errado. Então, em certo momento, a gente às vezes confunde essa questão, porque é importante dizer que, embora aquela pessoa tenha nascido no berço evangélico ou não, e ela passa a ter um encontro com Cristo e ela conhece sim, né, a verdadeira graça, o verdadeiro poder que transforma a vida das pessoas, independentemente do que ela fez, né, a partir do momento que ela tem esse conhecimento e que ela aceita Jesus, ela é uma nova criatura. Então, se ela é uma nova criatura, a partir daquele momento, as coisas velhas se passaram, né, e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, ela pode sim vivenciar intensamente a presença do Espírito Santo. Ela pode sim fazer as coisas de Deus da melhor maneira possível. E não cabe a mim ou a ninguém julgar se aquela pessoa está ou não dentro da legalidade cristã pelo fato que ela cometeu no passado. Então imagine só uma pessoa em que ela cometeu um determinado crime, né, e já puxando para a minha área, a pessoa cometeu um determinado crime e aí ela cumpriu aquela pena dela, depois ela sai, né, e ela não pode mais então viver como um cidadão normal, sendo que ela já cumpriu o que ela devia para o Estado, enfim, já cumpriu a pena dela, não pode ser mais um cidadão normal, tudo que ela fizer então vai remeter o que ela fez. Embora, lógico, a gente sabe que na vida, infelizmente, às vezes nós, como seres humanos, esquecemos, né, de se atentar que todos nós estamos suscetíveis a erro. E aí, é lógico, um personagem muito interessante que cabe aqui a gente já puxar é a história de Sansão, né? Sansão foi um personagem bíblico onde ele tinha tudo para fazer tudo da forma correta. Porém, ele se deixou levar por uma situação em que ele não vigiou, né? Que nós já sabemos a história dele ali. E aí se encantou por Dalila. E a partir daquele momento, Sansão, quando teve o seu cabelo cortado, já não foi mais o mesmo. Mas a questão ali, e já vi muito pregador, inclusive, falar sobre isso, né? Que a questão ali foi porque o cabelo dele foi cortado, ou porque foi Dalila que induziu ele e tal, e convenceu ele. Mas não, ali estava atrelado principalmente a questão do quê? Que ele estava quebrando princípios bíblicos, descumprindo uma lei que o Senhor determinou para a vida dele. É interessante que Sansão, ele foi um dos juízes, né? Que em tempo ainda não havia monarquia em Israel. Exato. Então ele foi levantado para ser o legislador, para ser o líder, né? Para conduzir libertar o povo, interesse para libertar o povo, para ser uma cerca em volta do povo. Na realidade, foi um dos heróis, né? Que assim, Sansão foi levantado como um dos heróis no tempo onde Deus governava e usava diretamente. O Espírito de Deus tomava ele e era para ele ser uma cerca de Deus em volta do povo. As outras nações, os outros povos, outras tribos, enfim, aqueles que não conheciam a Deus, não temiam a Deus, eles deveriam ter respeito e reverência. Então, assim, e o que aconteceu? Ele não entendeu isso. É interessante porque o dom, o talento, essa é a realidade. O dom, o talento, a posição... Está bem atrelado. A posição que Deus te coloca, a graça que Deus te dá, nunca é para você se envaidecer. Nunca é para você ser exibicionista. Nunca é para você, sim, ser tipo assim, a árvore não pode comer o seu próprio fruto. Então, o que acontece? Ele usou disso para beneficiar, quer dizer, ele ia lá vencer os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, só que daí depois ele sentava e comia os manjares
daquele tempo. Ele sentava e se envolvia com as mulheres não israelitas. Interesse, ele não buscou filhas, ele não buscou casar com uma moça dentro do ambiente, né? Um ambiente sacro, religioso, da fé dele. Não, ele olhou para... Ele não entendeu ali, ele deu uma abertura para que o mal, para que o inimigo viesse ter poder sobre a vida dele. Qual é o fim dele? No fim dele, a questão, claro, porque a lei do Nazireu, né? Não podia tomar bebida forte, né? Não podia tocar em corpo morto, não podia cortar cabelo. Tem evidentemente que isso era um código que ele devia seguir. É uma promessa estabelecida e era uma lei do Nazireu. Só que antes disso ele já descumpria, porque ele usava ao seu bel prazer o talento que Deus deu para ele, o tempo que Deus deu para ele. Em vez de ele glorificar o nome de Deus e de ele exaltar o nome de Deus, o que ele fazia? Ele chamava a glória dele. Ele satisfazia o ego. Exato. Ele satisfazia a carne, ele satisfazia o eu, interesse. E aí a Bíblia vem dizer que os pais dele, ele era repreendido dizendo: poxa, não tem mulher aqui em Israel, olha, não tem dentro da família, do ambiente de fé, do ambiente cultural, do ambiente congregacional, do ambiente litúrgico, não, ele é porque o que é de fora parece ser a concupiscência da remete, né? A doutrina da concupiscência remete a... Então o fim dele foi terminar cego, preso, né? Aí Deus teve misericórdia dele ainda, mas assim, é como ele não entendeu, né? A história podia ter sido diferente, né? Isso um dos pontos, um dos personagens assim, negativos que não entenderam essa questão da legalidade, né? Eu vejo também que é uma coisa assim, você falou um ponto aí que eu achei muito interessante, né? Que às vezes quando a pessoa ela nasce com um dom, até tem gente que fala assim: nossa, aquela pessoa toca muito bem no instrumento. Por exemplo, ela nasceu com aquele dom, nunca fez aula e tal, ela toca muito bem, executa muito bem aquele instrumento. Foi Deus que deu aquele dom para ela. Só que, às vezes, a pessoa, ela pega a glória de Deus para si, né? Ela pega a glória para si. Só que essa questão de pegar a glória para si, além de fugir, lógico, princípios e bíblicos, né, que a gente deve adorar somente a Deus, tudo que a gente faz é para honra e glória do nome do Senhor, a gente sabe muito bem disso, né? Mas nesse ponto eu vejo que faltou maturidade para Sansão. Além dele descumprir todas as questões de legalidades e princípios, e principalmente as leis como nazireu que ele era, tem também a questão ali de maturidade. Por quê? Vamos analisar o contexto, né? Se a gente observar toda a história, a gente vai ver que desde o início Sansão era um homem que, ao mesmo tempo que ele fazia o que deveria ser feito, como um herói que ele era, né? Um herói bíblico ali, em certos momentos também ele tinha atitudes incompatíveis com a função e o dom que ele recebeu de Deus. Então, nos dias atuais, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque se você tem um dom, né? Se você tem um chamado para fazer algo, para pregar, para cantar, para evangelizar, enfim, alguma coisa que seja para honra e glória do nome do Senhor, você tem que entender que você deve sim cumprir os princípios bíblicos, a legalidade deve estar muito atrelada àquilo que você está fazendo, obviamente. Se foge daquilo, obviamente eu vou estar descumprindo aquilo que Deus determinou para o meu chamado, né? Agora, se eu não consigo fazer de uma forma onde não venha glória para mim, eu não seja vangloriado, obviamente tem algo errado. E esse algo errado é o quê? É uma falta de aproximação maior com Deus, uma falta de buscar mais a Deus, uma falta de procurar ter uma intimidade maior com Deus e principalmente maturidade cristã para entender que se aquilo que eu estou fazendo dentro do meu chamado não está glorificando o nome do Senhor, obviamente é porque eu estou fora daquilo que Deus determinou para a minha vida e obviamente, com certeza, eu estou descumprindo os princípios que Deus determinou para que eu cumprisse aquele meu chamado. Então, a história de Sansão eu vejo que está muito atrelada a todo esse contexto. Quebra-se muito a questão da legalidade, quebra-se muito a questão de princípios. Foi uma pessoa que realmente poderia ter feito muito mais pelo povo de Israel, mas não fez.
né? Não fez porque ele não teve maturidade para entender exatamente isso. Entender o chamado que Deus tinha para a vida dele e ter maturidade para resistir uma tentação ao ponto de procurar se casar com uma pessoa que não era nem do convívio dele, não era nem dos costumes dele e que não poderia sequer ter contato com aquela pessoa, né? Então é muito importante ter isso. E às vezes nós, como jovens, né? Embora eu sou casado, me considero jovem, e o Moarão também é jovem. Quase 50 anos, obrigado. E assim, às vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia questões, né, onde parece que aquilo ali vai ser interessante, porque, aquele detalhezinho ali não vai fazer diferença no meu chamado. Aquilo ali não vai quebrar um princípio bíblico porque eu estou fazendo o meu chamado. Então, isso aqui não vai trazer muita diferença. E às vezes esse detalhezinho, a gente vai entrar em outros personagens, né? Mas esse detalhezinho é que realmente causa um impacto gigantesco na nossa vida, né? Você falou assim, interessante, falou sobre maturidade, né? Trazendo para nós, como igreja, né? Fazendo o contemporâneo. Claro que, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo falou, interessante isso. E eu sempre lembro dessa questão, de não assim, sobre maturidade, né, cristã. Atos, né? Não confieis ao neófito, quer dizer, ao novo convertido. Exato. Aquele que é raso, aquele que é verde, Novo na fé. não confieis ao novo convertido posição alguma. Por quê? Porque ele pode sim descer, aí o diabo enganar o coração dele e ele ser uma causa, um fator de prejuízo na igreja, trazer dano para ele mesmo para a igreja. Interessante essa questão de Sansão, entendo, concordo em parte em relação à questão que poderia ser a questão de maturidade, de fato, mas também, se você pensando um outro personagem, já vamos migrar para outro personagem. Que é o Samuel. Samuel, eu acho que é a questão de caráter também. Tem a questão de maturidade, beleza. Boa. Mas tem a questão de caráter. Porque Samuel, ele era muito novo. Ele foi. A Bíblia diz que a Samuel fez oração. Deus deu e ele nasceu e a mãe dele ofertou ele depois muito novo e já foi para o templo. E ele viveu. A criação dele também foi. Ele viveu um tempo desde criança no templo, servindo a um sacerdote que estava desviado, aos sacerdotes que eram os protagonistas daquele momento que estavam desviados, que era Ofni e Finéias. Mas Samuel ele era muito novo. E desde novo, a Bíblia vem dizer assim, que Samuel desde novo vem mostrar isso. Até a sua velhice ele foi fiel. Isso é tão forte que quando ele chegou diante do povo, quando o povo queria a primeira monarquia, que foi Saul, e é o seguinte, ele chegou diante do povo, olha só que moral, camarada, fazer isso. Ei, se eu tenho devido, se eu sou devedor, se eu tenho infringido, se eu não fiz aquilo que é certo, se eu não temia Deus, se eu não andei com integridade, se vocês têm alguma coisa contra mim, vocês falam agora. O povo, em uma só voz, disse, não, você está justo. Em outras palavras, você está limpo. Então, Abdiel, eu entendo que existe questão nessa ideia, questão de maturidade. Por exemplo, tem crente, fazer uma aplicação para hoje, e para todo o tempo da vida cristã, onde a igreja ela vai caminhando. Tem pessoas com 5 anos de fé, ela tem uma certa maturidade para determinadas coisas. Tem pessoas que vão levar 10, 20 anos para ter uma evolução, né, na caminhada cristã. E uma realidade é outra. Tem pessoas que elas podem ter 40 anos na vida, não vão ter maturidade para entendimento, para interesse. É por isso que a gente tem que não fugir dos processos, não fugir porque se a gente foge, se a gente se anula. Até uma vez eu vi o nosso pastor, há muito tempo, falar, pastor Adão Silva, falando sobre uma história de um irmão que dizia assim, quando a coisa ficava apertada, quando ele começava a passar prova, ele se afastava. Quando a coisa estava boa, ele se aproximava, assim, de um determinado irmão que testemunhava e falava, isso há muitos anos atrás. Então, essa questão que tem a ver com a maturidade, sim,
para determinadas pessoas de determinadas situações. Agora, tem muita questão de caráter. Tem muita questão de caráter. Por exemplo, Samuel, ele não pecou, ele tinha todas as oportunidades de pecar, de errar, de fazer aquilo que era certo, de interesse. Agora, tem pessoas que a gente entende que, como eu disse, ela vai ter um processo de maturidade, ela vai amadurecendo, e em um determinado momento ela vai, por exemplo, lembrando de Pedro, ele, enquanto ali fala sobre imaturidade, porque não tinha sido revestido ainda, Jesus não tinha morrido, ressuscitado, o Espírito Santo não vinha sobre. Eu acho que a gente tem passado essa fase, né? A gente vem para Cristo, tem um discipulado, nós somos orientados, somos formatados, né? Recebemos fundamento. Aí, evidentemente, nós vamos passando de estágios, né? E a gente sempre revendo a nossa raiz, claro, revendo a nossa saúde cristã, como o próprio apóstolo Paulo, olha, vê se vocês estão na fé, se ainda falava para alguns dos seus que estavam trabalhando com ele. Então, assim, é importante ter esse entendimento. Mas quando Pedro ele foi cheio do Espírito Santo, já tinha passado os 3 anos de discipulado. Se for dividir a ideia assim, não é via de regra, mas é um entendimento que o cristão tem que ter o fundamento doutrinário, tem que ter noção doutrinária, tem que ter experiências com Deus para entrar em determinadas situações, em determinados ambientes e ter determinada exposição. Se for juntar esses 3 anos e meio, que foi um intensivo que os apóstolos, como os discípulos, tinham passado com Jesus, e dividir horas aulas, daria uns 15 anos de aulas, 10 anos de aulas. Olha só, mas quando o Pedro, depois da ressurreição, subida de Jesus, veio o Espírito Santo, ele foi cheio, rapaz, ele foi fiel. Então, mais ou menos, a vida cristã ela tem que ter esse processo. Eu entendo essa. Aí a questão da maturidade é ok, né? Mas também tem a questão do caráter. Tem pessoas a gente só tem que tomar cuidado, porque o caráter ele é muito diferente de desvio de personalidade. Porque, assim, até a gente parece que a gente está fugindo do assunto, mas não estamos, né? O assunto está dentro do assunto aqui para vocês entenderem. Sim, tá. Mas, assim, o caráter ele é forjado, né, dentro do quê? Isso a psicologia fala. Sou psicólogo, se tiver alguém que é psicólogo está assistindo, depois comenta aí. Mas assim, o caráter é forjado dentro do ambiente familiar, dentro da criação da pessoa. Então, se a gente, por exemplo, olhar Caim, será que Caim não foi criado de uma forma onde os pais ensinaram, Adão e Eva ensinaram para ele como que ele deveria ser? Né? Foi meio ensinamento. Então, assim, ele foi, sim, Sansão, não foi? Foi, com certeza. Ele foi criado pelos seus pais de uma forma, né? Só que em um certo momento da vida dele, os pais perderam o pulso. E aí é que eu quero puxar um gancho, contando a minha vida, né? Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu era o dono do mundo. Então, fiz 18 anos, sou o cara, tal, tô fazendo direito, não sei o que, então vou curtir a vida, e não sei o que e tal. E aí meu pai me puxou e falou, opa, você tá achando que você é quem? Você ainda tá debaixo do meu teto. Quer dizer, ele tava forjando. Mas da minha legalidade. Não, dentro da legalidade, só que assim, forjando ainda o meu caráter. Sim. Né? Tipo assim, mais ou menos assim, né? Se eu perco o pulso desse moleque aqui, ele vai sair fora da igreja, vai começar a badernar, vai querer bagunçar aqui dentro da minha casa e meu pai é pastor. Então, como se diz, né? Nem porque é pastor também, né? Porque é o pai, tem que ter o pulso. Não, e é uma autoridade na tua vida ali que que se sujeitar exato, querendo ou não. Você aí, Jó, você tá assistindo, pô, meu pai pega muito no meu pé, meu pai é chato, minha mãe é chata comigo e tal, não sei o que, né? A moça ali, com quem você tá saindo e tal, não sei o que, meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus. Mas assim, nesse momento agora, está forjando o teu caráter, tá te ensinando o que é certo e errado, está atrelado à legalidade. Isso é a legalidade humana, isso é a legalidade principalmente cristã. Daí que tá. Agora o desvio de personalidade, por exemplo, de Caim, né? Caim, da forma como ele... Que aí você vai explicar melhor aquela parte que eu gosto que você falou ali pra mim, a questão da oferta, por exemplo, ali, do coração, a forma como ele entregou ali a sua oferta, que tá muito atrelada à intenção do coração. Mas assim, ali foi um desvio de personalidade. Porque no meio em que ele vivia, ele não via, com certeza, inveja entre Adão e Eva, ou entre os pais, os filhos e vice-versa.
Ele não via ali um melhor que o outro, e a gente estava no começo da humanidade. Então imagine hoje, nos dias atuais, quantos cristãos, quantos jovens estão tendo um desvio da personalidade. E aí que entra um outro detalhe, um exemplo muito claro, para trazer e fechar com chave de ouro essa questão da personalidade. Tem muita gente que fala assim, cristão não deve se envolver com política. Por quê? Porque quando chegar lá vai se corromper, quando chegar lá vai se vender, vai mentir, vai fazer coisa errada. Não tem nada a ver. Se ele tem um caráter cristão e um caráter forjado com base na legalidade e os princípios bíblicos, se caso ele venha ser eleito, ele venha se tornar um político e lá ele esqueça ou fuja daquilo que, né, aí a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho andar, ou seja, formar o caráter da criança com base nas legalidades e princípios bíblicos, para que quando ela cresça, quando ela se torne jovem, quando ela se torne adulto, ela não esqueça desses princípios. Então, quando ele estiver lá com um político, se ele sair disso e se vender, virar corrupto, enfim, roubar, fizer coisa errada, mentir, aí houve um desvio de personalidade, tanto um desvio de personalidade cristã, quanto um desvio de caráter, quanto principalmente quebras de princípios e principalmente a legalidade que é baseada na nossa Bíblia. Sabe, Miguel, quando estava falando sobre a autoridade do pai, né, a autoridade da mãe, claro que alguns pais eles vacilam, eles falham, né? Eles se isentam, né? Eles se omitem, não querem assumir a responsabilidade. Aí o prejuízo é tanto para ele quanto para os filhos, às vezes para os netos, enfim. Aí, claro, que a prole, mas aqueles que se voltarem a Deus, Deus pode renovar, mudar essa questão. Com certeza. Né? E transformar. Então eu tenho um pouco de experiência nessa área, assim, né? Mas assim, a questão do o Espírito Santo, ele trabalha. Mudar de história. Porque assim, ó, por exemplo, fala assim, uma questão muito importante, e eu ouvi no podcast também, de uma pessoa aí que é eminente aí na sociedade, em um determinado segmento, dizendo assim, olha, todos os homens de sucesso, todas as pessoas de sucesso tiveram uma mãe chata e tiveram um pai rígido. Eu acredito. Todas as pessoas. Eu acredito. Todas as pessoas de sucesso tiveram êxito na vida, que foram bons, né? Na vida, eles tiveram uma mãe chata e um pai duro. Interessante. Aí a formação do caráter. Sim, a formação do caráter. A formação. Até tem uma história, isso aí tem nas mídias sociais, aí nas redes sociais, de um corredor que o pessoal estava correndo, fechando a maratona, e tinha um corredor que estava chegando na linha, mas ele estava tão assim, cansado, tão uma estafa, meio que não conseguindo, ele achou que já tinha passado a linha. E vinha um outro europeu, né? E o outro sul-africano, uma coisa assim, se não me falha a memória. O outro que vinha atrás, ele podia ter passado, interesse, ele podia ter, porque ele estava em condição física ainda. Mas ele percebeu que o camarada que estava na frente dele, que já achou que já tinha passado a linha e não tinha passado. Então ele poderia passar o cara e ganhar. Aí ele pegou e disse, não. Ele pegou, foi atrás do cara, empurrando o cara, levou o cara passar primeiro. A mídia em si, o mundo em si, os jornalistas foram acima dele e perguntaram, cara, o que fizesse, cara? Ei, tu podia ter ganho? Aí ele disse assim, o que queria falar minha mãe? O que queria falar minha? Olha só, porque essa não é minha escola. A minha escola não foi assim. Então assim, eu ganharia aqui, beleza, mas só que assim, eu perderia em termos de princípios, meu caráter não, eu iria estar me sabotando. Poxa, olha como é importante. Então o ser humano em todas as suas esferas, independente de cultura, Deus criou o ser humano com sensores. Pode ser, por mais que as pessoas vivem isoladas, elas têm princípios, elas têm valores de hierarquias, de interesses. É certo que o mundo, falasse de política, aí tem outro campo, né? Tem agendas mundiais aí, e esquerdistas e tantas outras coisas que vêm desconstruindo, tentando deformar e desconstruir esse princípio, essa essência que Deus fez, né? Mas, trazendo para o ambiente cristão,
Às vezes os pais em si, independente de tempo, também vacilam, como eu falei, e isso dá legalidade para o inimigo entrar e trazer prejuízo para o pai, para os filhos, para os netos. Só que se arrepender, se a pessoa se arrepender, se o pai se arrepender, se a família se converter, o coração aos filhos, os filhos se converter aos pais, a admissão de culpa, reconhecimento do pecado, Deus muda a história. Com certeza. Agora, Caim e Abel, interessante, falasse uma coisa muito importante, que Caim e Abel, poxa, eles tiveram o mesmo ensinamento. Eles tiveram os mesmos pais, eles tiveram a mesma dosagem, eles tiveram a mesma comida, eles tiveram a mesma cultura, eles tiveram a mesma condução, eles tiveram o mesmo plantio. Aí é o seguinte, mas Abel cuidava de ovelhas, de criação, de animais, e o outro cuidava de plantar, plantio. Aí tem linhas teológicas que dizia que não, porque aponta para Cristo, de fato, o animal, lembrando do ciclo, né? Só que na realidade a Bíblia vem falar, naquele momento ali pode trazer a alusão a Cristo, com certeza, a vida de Abel, aquilo que ele fazia, o sacrifício em si, mas falando sobre, a Bíblia diz assim aqui, quando os dois vinham, nos momentos que eles vinham ofertar, né, do rebanho deveria ser o melhor, e do plantio deveria ser o melhor. Aí quando eles vinham e apresentavam, ofertavam a Deus, a Bíblia diz que Deus ele olhava para o interior deles, e olhava para a oferta. Porque a oferta ela começa aqui dentro. Muito forte isso. A oferta começa aqui dentro. Quer dizer, nossos posicionamentos, nossas atitudes, aquilo que começa aqui dentro. Porque por isso que Jesus disse, olha, uma coisa que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Porque o que faz mal não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Porque na queda do homem, por isso que lá no princípio, Caim e Abel, então o pecado no mundo, o pecado, ele trouxe agravos e desvios, anomalias. Então, Deus ele falou assim para Caim, ei, cuidado, porque o mal já está à porta. Olha a legalidade. Tu tens o poder de fechar a porta. Tu tens o poder. Olha, a autoridade está sobre ti, te controla, te contém. Aí que ele ficou com inveja, ele não se conteve, ele foi lá e matou Abel. Fez um buraco e enterrou Abel. Deus pega, aparece. Ei, onde é que está o teu irmão? Ele disse, não sei, deve estar por aí. Quem sou eu? Sou o Senhor, eu sou o dono do meu irmão. Ele disse, a terra clama pelo sangue que tu derramasse. Então Deus alertou ele. Como Deus ele alerta antes da queda, antes do erro, antes do acidente, antes da perda, antes do dano, antes do sofrimento, antes de nós pecarmos, porque nós somos tentados todos os dias. Nós estamos cercados por muitas coisas. Então Deus, Espírito Santo, olha, disse Abel, olha, cuidado. Olha, o mal já está à porta. Já está aí, então ele tem que se conter. Deus dá poder para o ser humano de se conter. Tanto no sentido natural, quanto agora tendo um entendimento em Cristo. Mais ainda, com uma clareza, com uma autoridade espiritual, com fundamentos espirituais. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, é interessante tu falar assim, são dois personagens criados dentro do mesmo ambiente, a mesma comida, só que, assim, com escolhas diferentes, né? Só que é importante dizer o quê? Então você está querendo me dizer que se a pessoa ela não foi criada num ambiente familiar bom, né? Ela não teve um caráter forjado, ela não foi ensinada nos princípios bíblicos, enfim, ela não sabe nada de legalidade, ela faz bem o que ela quer, o que ela entende que é certo, que é errado e por aí vai. Então ela não tem acesso a esses benefícios e princípios bíblicos, a essa legalidade. Então quer dizer que ela não pode ser mudada, o caráter dela não pode ser mudado, a personalidade dela não pode ser mudada? Claro que pode, com certeza. Né? Desde que ela tenha o quê? Um encontro com Jesus e uma transformação através do Espírito Santo. E aí um detalhe, remetendo ao que a gente estava falando de Pedro, ele andava com Jesus, ele via os milagres que Jesus fazia, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus era realmente o Filho de Deus, porém ele não tinha obtido uma transformação no seu interior, no seu íntimo, né? Um encontro verdadeiro com o Espírito Santo para mudar o seu caráter e a sua personalidade. A partir do momento que ele teve esse encontro, automaticamente ele foi uma nova pessoa, assim como Paulo, assim como outros personagens. Agora, se nós analisarmos
a palavra de Deus, nós vamos ver que o personagem bíblico citado em Gênesis é José. José foi criado ali já no ambiente... exemplo feliz, né? Um exemplo... foi criado num ambiente muito bom, num ambiente familiar muito propício, com princípios bíblicos, com legalidade cristã, né? Seu pai, um homem exemplar. Já os seus irmãos já não eram tão exemplar assim, né? Já eram pessoas que tinham inveja de José, já eram pessoas que, obviamente, tem uma linha teológica que fala que José errou por ter contado os seus sonhos e por aí vai, dá até uma mensagem, né, sobre isso. Contudo, José foi um personagem bíblico que ele se manteve firme fiel, do começo ao fim. Passou o que passou. Então, até com de jovens, eu creio que tem muita mensagem sobre José, justamente por isso, porque realmente José ele foi um homem e um jovem, né, que realmente cumpriu os princípios que ele tinha, não só do que seu pai transmitiu para ele, mas principalmente do que Deus habitava no seu coração. O Espírito Santo, eu creio que habitava na sua vida e ele sentia a presença de Deus, só que, um detalhe muito importante e interessante, em toda a história de José, desde o momento em que seus irmãos venderam ele para o Egito como escravo, e lá ele foi escravo, e aí a mulher de Potifar tentou, né, ter um caso com ele, depois ele foi preso, enfim. Durante todo esse momento, se nós observarmos os detalhes do texto bíblico e do todo o contexto, nós vamos observar que José foi um homem que sempre procurou ter um contato íntimo com Deus, ter uma proximidade com Deus. Então, isso fez com que ele cumprisse e se mantivesse firme na fé e nos princípios que ele já conhecia, que ele foi forjado através dos ensinos de seu pai, firmes. Então, onde eu quero chegar com isso? Que no decorrer da vida, a gente vai passar por situações de extremas dificuldades, dificuldades em todas as áreas da nossa vida, momentos onde a gente vai se ver num calabouço, momentos onde a gente vai olhar e vai falar, não vejo saída, momento onde o inimigo vai armar contra nós um prato para ver uma oportunidade de nós cairmos, como José houve ali com aquela mulher de Potifar. Mas cabe a nós entendermos que o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que aquela fase em que nós estamos vivendo. Então, se nós cumprirmos aqueles princípios bíblicos e deixarmos com que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, nos nossos corações, não deixando com que os desejos da carne, não deixando com que os pratos que parecem ser bons deste mundo e tudo o que às vezes o inimigo tem a nos oferecer, naquele momento nos venham suprir aquilo que nós, em tese, precisaríamos. Por quê? Mais tem Deus para dar para nós. Mais tem o Espírito Santo para suprir aquilo que realmente precisamos. Até porque aquilo que nós vivenciamos, estamos eu aqui agora com o irmão Arão, gravando esse podcast, é um momento que talvez a gente não venha vivenciar de uma forma idêntica àquilo que nós estamos vivenciando neste momento. Mas permitiu a Deus que nós estivéssemos aqui, por quê? Porque estamos cumprindo aquilo que Deus determinou para nós e que lá na frente isso vai trazer algo assim extraordinário para a nossa vida. Então você que está assistindo agora, talvez está falando assim, mas onde que eles querem chegar? Então começaram a falar de legalidade, agora o Dior já está falando de futuro e tal, mas o que eu quero te dizer é o quê? Que a base da tua vida cristã é sim você cumprir os princípios bíblicos, é sim você entender que a legalidade, as regras que existem, tanto dentro da igreja, quanto na mocidade, quanto na sua vida, na escola, na faculdade, no seu trabalho, onde você está, tudo que existe referente a isso, desde que esteja dentro dos princípios bíblicos, vem justamente para evitar com que você saia daquilo que Deus determinou para a tua vida. Então, é só uma questão de você compreender, aceitar aquilo que Deus tem para você e entender que esse momento que você está vivendo, que às vezes pode ser que seja difícil, ou mesmo que você esteja vivendo um momento muito bom e feliz, e passe daqui uns dias, não sei, daqui uns meses, um ano, momentos de dificuldade, Deus ele tem algo melhor para a tua vida. É exatamente isso. Gente, é muita coisa boa, muita, né? Na realidade, tem coisas que nós gostaríamos de falar, mas para não se alongarmos mais, vamos estar terminando já. Quero louvar a Deus pela vida do Abdiel, presbítero Abdiel. E uma coisa assim, muito importante, Abdiel, que falasse ali,
em relação a José, na sua história, quando a mulher de Potifar, que era o senhor dele, né? Porque Potifar tinha colocado José como mordomo, como gerente, né? Sempre como líder. Em todas as áreas, né? Que ele passou. Foi um líder. Aí, quando ele foi assediado, vamos supor, pela mulher ali, né? Trazendo para nós, é um assédio do mundo, das coisas, que tentam tirar do caminho. Cercou ele. Olha que ele estava com poder, ele estava numa posição. Tinha muitos servos, muitos escravos, ele estava sob o governo, depois do senhor da casa, depois de Potifar, era ele que mandava. Ele era um príncipe na casa. E tinha um pessoal que trabalhava na cozinha, na limpeza, os guardas, enfim, o pessoal que fazia parte daquele mundo ali. Quando a mulher veio assediar ele, quando a tentação veio para ele disse assim, eu não vou pecar. O meu Senhor tem me confiado essa casa. Como é que eu vou pecar contra ele? A fidelidade dele não só perante Deus, né? Não, porque, claro, daí entra aquela ideia assim, fazia aos homens como se estivesse fazendo a Deus. Vai lá, nós vamos lá para o princípio no Novo Testamento, né, para o tempo da graça. Que é isso. Olha só que ele falou assim, eu não vou pecar contra o meu Senhor, pois ele tem confiado, depois dele sou eu. E como eu vou ser infiel a ele? Trazendo para nós, que querendo ou não, Deus nos dá posições, nos leva em ambientes, Deus nos abençoa, nos favorece, nos guarda, nos protege, nos dá capacidade, nos dá dom, nos dá talento. Só que o inimigo não vai ficar de braço cruzado. Ele vai tentar. Uma brecha, o mundo vai te chamar de quadrado, vai te chamar de quadrada. Ô menina, tá aí. Não, a beleza que Deus tem te dado, a inteligência que Deus tem te dado, a juventude que Deus tem te dado, sabe? As oportunidades que Deus tem te dado. Primeiro é para glorificar o nome de Deus. Segundo, é para você ser abençoado, se alegrar com os santos, se alegrar com a família, você se sentir bem, dizer como Deus é bom, não é verdade? E se lembrarmos de tantas outras pessoas, poderíamos falar de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque, Abednego, falar de tantos outros homens que foram fiéis ao Senhor, Oséias, e tantos outros que não negaram a fé, não negaram, entenderam, né, o seu momento, entenderam princípios e valores, entenderam o mundo espiritual, né? Daniel principalmente, né? A Bíblia vem mostrar quando eles não se dobraram diante da estátua, e olha, se Deus nos livrar da fornalha, porque se vocês não adorar a estátua, aí se Deus, né, representando o rei ali, se vocês não se dobrar, vocês vão morrer na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Aí o que eles disseram? Olha, se Deus nos livrar da fornalha, ok, se Deus não nos livrar, nós não vamos nos dobrar perante esse mundo, trazendo para nós hoje aquilo que é mal, aquilo que não agrada a Deus. E Deus livrou eles da fornalha que ardia, né? E também, se a gente olhar o contexto histórico de cada um desses personagens, a gente vai ver que esses que do início de suas vidas até o fim, né, foram fiéis a Deus e cumpriram com os princípios bíblicos, nós vamos observar que o interessante é que eles eram pessoas focadas, eram pessoas fiéis, obedientes a Deus, e eram pessoas que não se importavam com os que estavam à sua volta, sejam cristãos ou não, com o que essas pessoas falavam. Então é importante entender também isso e não se deixar abater por aquelas pessoas que às vezes parecem que estão ao seu lado e estão às vezes querendo te derrubar ou falar uma palavra para te... usar uma palavra para te ofender, para te deixar triste, desanimado, fazer desistir da caminhada ou daquilo que você tem, né, o chamado que você tem. Por quê? Porque, volto a falar, Deus tem algo muito maior e muito melhor para a tua vida. Acho que é esse o foco, o objetivo que a gente deve ter, né? Cumprir, sim, os chamados, princípios e leis que Deus determinou para a nossa vida, mas sempre entendendo que vai ter, sim, situações que vão ser difíceis e cabe a nós ali mantermos o alvo focados em Cristo, que com certeza Ele tem sempre o melhor para nós. Tá certo, então vamos finalizar agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela tua vida, Abdiel. Eu agradeço. Também nosso amado David. Produtor, editor, empresário, um homem de milhas e umas utilidade, né? O cara que sai da estrutura, que
que tem sido uma bênção, que o Senhor venha retribuir cada vez mais. Tá certo? E a toda a juventude de Itajaí, a todos os obreiros, pastores, enfim, o pastor Adão, quero mandar novamente um abraço à diretoria, tá certo? Quero mandar minha esposa também, meu filho, a minha esposa Cléo, filho Arão, que Deus abençoe, muito obrigado, nós estamos aí encerrando esse momento tão especial. Amém. Tá Deus certo? abençoe. Amém? Amém. Tudo certo? Obrigado Deus abençoe. por essa oportunidade que você tem nos concedido de estar conosco, vai ter outros momentos também que nós passaremos aí. Tá certo? Um abraço, um beijo no coração. Deus vos abençoe. O mar em cuca, né? O mar de cuca, isso é importante. Cuca aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus abençoe, um abraço.